fez na passada semana o ano que foi publicado em Diário da República um diploma legal, o Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, aprovando o chamado Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Esta efeméride, ao contrário de muitas outras, não foi comemorada por ninguém. E não o foi porque, em primeiro lugar, não houve neste último ano uma única obra ou intervenção que resultasse deste novo regime jurídico. Ou seja, este diploma não produziu ainda qualquer efeito. Nem uma só das portarias que deveriam regulamentar esse decreto-lei foi publicada até ao momento. O que revela que quem aprovou o dito regime jurídico da reabilitação urbana não mostrou ainda o empenho para que ele produza quaisquer resultados. Trata-se de um dos poucos temas relativamente aos quais se registra uma unanimidade de posições, todos reconhecendo que se trata de um imperativo nacional, mas apesar disso, ou talvez por isso, o facto é que nada acontece. Porquê reabilitar? Responder à questão do porquê é, neste contexto, praticamente desnecessário. Está à vista de todos o péssimo estado de conservação dos centros urbanos, das nossas maiores cidades, com todas as consequências nefastas daí decorrentes. É mau para o turismo, que parece consensual ter de constituir um dos principais eixos de desenvolvimento da economia nacional. É mau para a qualidade de vida das populações, que por força de falta de condições para residirem próximo dos centros urbanos onde trabalham, se veem compelidas a procurarem habitações na periferia, o que as obriga a despender todos os dias longas horas em deslocações. É mau para o ordenamento do território, dada a inerente pressão para o alastramento das zonas construídas. É mau para o ambiente, em face dos custos ambientais inerentes a esse mesmo alastramento e aos impactos negativos resultantes da operação de pesados sistemas de transportes pendulares daí decorrentes. E é mau para a economia, dada a necessidade de novos e contínuos investimentos em infraestruturas escolares, de saúde e de transportes, em redes de abastecimento de água e de energia elétrica e em sistemas de saneamento que acompanhem o crescimento das malhas urbanas, quando as que já existem nas zonas consolidadas estão manifestamente subaproveitadas. E é ainda mau para o nosso património edificado, pois a falta de conservação origina depois custos exorbitantes de reabilitação. Como reabilitar então? A questão que se coloca assim é de saber como reabilitar, ou seja, que modelo de reabilitação adotar. Porque no plano técnico e de execução, podemos e pensamos que as empresas nacionais têm capacidade e estão inteiramente disponíveis para responder àquilo que venha a ser uma procura na área da reabilitação. O que não podem é começar a fazer obras sem que alguém lhes encomende e depois as pague. Face ao estado de avançada degradação do nosso tecido urbano, têm surgido nos últimos tempos algumas tendências que apontam para a necessidade de grandes operações urbanísticas, ou seja, de intervenções que operem ao nível do bairro ou pelo menos do quarteirão e que sejam adjudicadas de forma global e integrada. É um modelo que apresenta algumas virtualidades, sobretudo nas zonas históricas, mas cuja implementação choca com dificuldades de diversa monta, sobretudo tendo presente a disseminação da propriedade urbana a que se assistiu em Portugal nos últimos anos. Conseguir tornar as zonas históricas atrativas numa perspectiva residencial obriga a uma visão integrada e à disponibilização de infraestruturas tidas hoje em dia como indispensáveis. Face às características do edificado, é nomeadamente necessário criar novas acessibilidades e zonas de estacionamento sem as quais não será possível conferir às habitações reabilitadas patamares de conforto que não podem ser obtidos a custo aceitável com uma intervenção dispersa e realizada apenas edifício a edifício. Reinstituir uma cultura de conservação do parque edificado será indispensável atuar a vários níveis. Primeiro, tornar desinteressante, numa perspectiva económica e financeira, a posse de imóveis degradados e não utilizados. Criar mecanismos que tornem economicamente viável e atraente o investimento na requalificação dos edifícios. Disponibilizar soluções de financiamento que permitam aos proprietários interessados proceder à requalificação. Definir um quadro legal que permita rentabilizar os investimentos efetuados na requalificação dos imóveis. E, finalmente, instituir mecanismos coercivos que permitam, em última instância, e esgotadas todas as demais vias, impedir a inação dos proprietários renitentes. Há aqui uma dupla responsabilidade do Estado. Neste domínio, e não sendo um adepto da teoria em que todos os males da nossa sociedade provêm do Estado e deveriam ser resolvidos pelo Estado, é necessário reconhecer que os poderes públicos têm uma enorme cota de responsabilidade na situação atual.
Ao terem protelado por 4 décadas o congelamento das rendas habitacionais e não terem conseguido, depois, nos últimos 25 anos, encontrar uma solução para o problema das rendas antigas, os sucessivos governos que geriram os destinos do país criaram as condições e proporcionaram as melhores justificações para que a lei, que recorde-se desde 1958 e impõe a realização de obras de conservação a cada 8 anos, não fosse cumprida pelos proprietários. Mas, em complemento, também o Estado, sobretudo as autarquias, são os primeiros a dar o mau exemplo no domínio da conservação do património, desleixando a manutenção quer de muitas das nossas infraestruturas, quer, sobretudo, dos imóveis de que é proprietário. Veja-se, por exemplo, o estado deplorável em que se encontram grande parte dos bairros sociais. Como pode a autarquia exigir que os privados invistam na reabilitação dos seus imóveis se ela é a primeira a não o fazer? As motivações económicas que justificam o desinvestimento neste campo variam em função das situações verificadas. Uma política que pretenda reinstituir uma cultura de preservação do património tem forçosamente de encontrar medidas específicas para cada uma das realidades consideradas e que vão desde os imóveis quase abandonados da Baixa Pombalina, às zonas pobres mais habitadas de Alfama e da Moraria. Desde as residenciais no Rossio, que pagam uma renda mensal de 500 euros pela ocupação de um prédio inteiro, até aos edifícios degradados que a autarquia vendeu aos seus antigos inquilinos, sabendo que eles não teriam qualquer hipótese de os reabilitar e manter. Será também necessário promover a criação de linhas de financiamento que permitam custear as obras e até garantir o pagamento dos empreiteiros nas situações em que os proprietários não disponham de meios para o efeito. Mas na situação atual da nossa economia seria importante que se estimulasse a utilização para este fim de recursos próprios dos proprietários que tenham capacidade para o disponibilizar. E porque as obras de conservação não se fazem uma vez e ficam feitas para a eternidade, seria fundamental que se promovesse a sustentabilidade deste mercado no longo prazo, incentivando a criação de contas poupança, quer para os condomínios, quer para os proprietários individuais. Na verdade, quantos condomínios deste país possuem efetivamente um fundo de reserva para obras obrigatório pela lei? Finalmente, é indispensável desburocratizar e agilizar o licenciamento das obras de conservação e de todas as operações com elas conexas, desde a instalação de andaimes, as vedações, tudo aquilo que hoje em dia é um autêntico calvário para quem quer fazer uma intervenção desta natureza. É necessário também assegurar, por fim, o retorno do investimento. Uma vez reabilitado o imóvel, será preciso rentabilizá-lo, o investimento efetuado. Há que criar condições para o conseguir, nomeadamente através da sua colocação no mercado de arrendamento. Para tanto, é indispensável começar-se por alterar o atual regime, o chamado NERAU, que apresenta insuficiências mais do que evidentes, em especial ao nível do despejo dos inquilinos incumpridores. Ou o Governo cria mecanismos ágeis e céleres que permitam despejar de imediato e com custos muito reduzidos os inquilinos que não pagam as rendas, ou deverá criar um fundo de garantia que assegure aos proprietários o pagamento das rendas em falta. Num outro plano, e de modo a tornar rentável o investimento na reabilitação, deveria ser estabelecida uma taxa liberatória para o valor recebido a título de rendas habitacionais. Afinal, se os juros dos depósitos a prazo, por exemplo, beneficiam dessa taxa, por que motivo há do investimento em imóveis para arrendar ter um tratamento menos favorável se, além do mais, ainda desempenha uma função social? Quanto custa tudo isto? Que é uma pergunta que hoje em dia temos que fazer a toda a hora e por todos os motivos. É evidente que num cenário de grande escassez de recursos como o que vivemos, uma questão que se coloca de imediato é a de saber quanto custariam estas medidas para o país. A nossa resposta parece-nos fácil: nada. De facto, a dinamização da reabilitação urbana teria até um saldo, na nossa opinião, muito positivo. Acresce que o bem conhecido efeito multiplicador da construção sobre o resto da economia se traduziria numa dinamização da atividade económica, num crescimento do produto e, logicamente, em mais emprego e mais impostos. Tudo isto sem qualquer impacto nas importações, nem no déficit das contas públicas. O que fazer então? Traçado o quadro das necessidades de reabilitação urbana em Portugal e apontadas as medidas que, no entender da ECOPS, se revelam essenciais para que elas sejam colmatadas, há que recordar, contudo, algumas questões básicas relativas ao nosso setor da construção. Desde o início da atual crise, a construção tem sido o setor de atividade que mais contribuiu para o crescimento do desemprego em Portugal. Ao longo dos últimos anos, destruíram-se neste setor mais de 100 mil postos de trabalho. Tendência que tudo indica será manter, caso não sejam adotadas algumas medidas que consideramos indispensáveis.
Nos últimos anos, a produção de habitação caiu quase 80% no nosso país, com todas as consequências decorrentes. Esta queda foi, e a avaliar pela proposta de orçamento para 2011, continuará a ser, acompanhada por um forte decréscimo nos investimentos públicos, o que se traduz numa redução ainda maior da atividade das construtoras. Assim, entende a construção um papel preponderante na economia nacional, não só pela via direta, mas também pelo efeito de arrastamento que exerce sobre toda a fileira, nomeadamente sobre a indústria cerâmica. Não é viável que se verifique uma retoma a curto ou médio prazo da economia nacional sem que haja também uma retoma do setor da construção, a qual passa, obrigatória e logicamente, por uma dinamização da atividade da reabilitação urbana, em que o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo, promovendo a reabilitação do respectivo património. Ou seja, para terminar, sem reabilitação urbana não haverá tão cedo crescimento económico em Portugal, e para que haja reabilitação urbana é necessário que cada um assuma as responsabilidades, desde logo no plano da vontade política. Obrigado.